Olá, rica noite para você. Seja bem-vindo. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, praticante de EFT desde 2010. Essa técnica que vem transformando a minha vida e me fazendo ajudar muitas pessoas aqui no Brasil e ao redor do mundo da forma que elas possam atingir os seus objetivos, fazendo que elas cheguem onde elas querem, com o melhor atalho possível, buscando não só a transformação, com o aprimoramento de seus dons, né? Então, o nosso assunto hoje é como usar desconhecido a seu favor, tá? É uma imensa alegria poder estar aqui, poder compartilhar essas informações. Vocês podem ver os replays no canal do YouTube, que é o youtube.com/barra Naramuller com 2 L's, youtube.com/Naramuller 2 L's, tá? E você lá vai encontrar os mais 300 vídeos. E antes de eu entrar nos detalhes desse assunto tão importante, tão precioso, tá? O falar sobre o desconhecido e conseguir tirar o melhor dele, né? Eu vou dar uma rica noite pro pessoal que já está chegando aí, ok? Então, Josete, rica noite, Lília, rica noite, Enilda e Denise, rica noite para vocês. Dara, querida, rica noite. Aline, rica noite. Sejam todos bem-vindos nessa live. E eu quero dizer que Simone, rica noite, também chegou agora, né? Coisa boa. O pessoal está aí botando os coraçõezinhos, dando as curtidas. Compartilhem essa live para que ela possa aparecer nos seus faces e também possa chegar a mais pessoas. Então, o bacana é isso, né? Poder chegar a mais pessoas, poder mais pessoas terem acesso a essas informações, que são realmente novos pontos de vista, para que a gente possa ter novas realidades co-criadas conscientemente. Então, assim, todo mundo já viu falar nos filmes de terror, né? E como esses filmes de terror têm esse lado desconhecido aliado a um lado sombrio, um lado terrível, um lado que a pessoa se sente desconfortável e vítima das circunstâncias, tá? Mas o desconhecido, ele não é só isso, tá? E isso, a questão do desconhecido, do medo do novo, do que virá, né? Os vários tipos de medo na forma de insegurança, na forma de falta de confiança, faz com que, na forma de ansiedade, faz com que as pessoas, em vez de buscarem as respostas dentro delas, elas vão no automático, que foi o que elas aprenderam a vida inteira, elas vão buscar confiança nos outros, elas vão se apoiar nos outros, que também estão fazendo essa jornada, que também têm as suas feridas, que também tem coisas que não estão funcionando, que não estão compreendidas, que não estão harmonizadas com elas mesmas, né? E a harmonização só ocorre quando, além da gente curar a ferida, a gente percebe a mensagem escondida, né? Nesses eventos, nessas desventuras em série, né? E muito das síndromes emocionais que existem na sociedade atual estão suportadas nessas questões da insegurança, na ansiedade, na falta de confiança, no mundo, nas pessoas, nos mais próximos, nos mais distantes, né? E aí as pessoas, elas saem daquela condição que também não é bom, que elas confiam plenamente, elas desconfiam totalmente, né? E vivem sempre naquele estado de alerta, sempre na condição de que, quando vem a próxima pedrada, né? Quando, né, eu fico sempre armado, tentando me proteger de uma próxima desventura, de um próximo desconforto,
de uma próxima condição agressiva, né? Como se só existisse isso na vida. Então, acabam se agravando as síndromes, e eu vejo como isso está se ampliando. Tá? Eu trabalho numa instituição de ensino há 20 anos, e como isso está aumentando e se multiplicando no meio educacional, não só para os estudantes, como nos funcionários. Né? Não adianta chegar e dizer, o estudante, por ser adolescente, ele é frágil, ele não tem tudo que ele precisa para compreender a vida. Está aparecendo também nos adultos, essa coisa, esse monte de síndromes, essa sensação de insegurança geral, tá? E tem uma área da medicina, ok? Que estuda especificamente como os eventos do ambiente podem interferir, inclusive no código do DNA da pessoa, ok? Gerando transformações, se for eventos estressores negativos, ou aqueles eventos que sobrecarregam o corpo, que botam o corpo em estado de alerta, que geram altos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Quanto maior a quantidade, a taxa, a produção por dia, tá? Por hora, desse hormônio no corpo, cortisol, mais o corpo está estressado e maior a quantidade de alterações no seu DNA, que depois você percebe isso replicado nas gerações que se seguem, inclusive nos mais próximos, né? Porque tem estudos que dizem que a família não é somente quem nasceu de você ou de quem você nasceu, é todo mundo que você tem um certo nível de proximidade, um certo nível de convivência, né? Isso faz com que essa alteração possa acontecer entre pessoas que tenham alguma conexão mais intensiva. Tá? Os estudos ainda estão em expansão nessa área médica, mas o fato é que agentes exteriores podem interferir na nossa saúde e codificar ou decodificar nosso DNA de tal maneira que eu possa não só ter os reflexos em mim, como em outras gerações. Então, a boa notícia da história é que esse processo também pode ser revertido, né? Desde que a gente use alguma técnica para isso. Para mim, a melhor de todas é a EFT, porque tu vai lá na origem do problema, depois tu pode colocar uma intenção quando você já tirou aquela bagagem inicial, né? Quando os níveis de desconforto estão lá entre 0 e 1, você pode botar uma intenção, botar um propósito, você pode dar uma guinada, né? Botar um objetivo naquele espaço criado, naquele local que agora está leve, né? Que agora está sem a programação, tá? E ter resultados acelerados, porque muitas vezes o resultado não vem porque a pessoa está na defesa, ela está com os sistemas de defesa ativados, tá? E nessas percepções de mundo, de insegurança no mundo, né, ela também não consegue se sentir segura consigo, ok? Porque ela também não se conhece na integralidade. Tá? Eu sei que eu já falei várias vezes sobre as questões de insegurança, que a gente deve fazer um trabalho de base com os pais, né? Os eventos que a gente lembra, que a gente tem memória e imagens, ou só falas, ou só lembra das imagens, ou as duas coisas juntas. É importante fazer esse trabalho para que, se essas são as verdades, e a gente deve se manter protegido delas, né? Mas elas não são as únicas coisas que guiam a vida, o universo, as coisas, as circunstâncias. Tá? Foram eventos, sim, que machucaram, que feriram, que geraram desconforto, que temporariamente descontinuaram a malha energética, porque assim essa é a definição da EFT, mas isso não significa
que outras coisas não possam vir do inesperado. Por exemplo, essa live, até pouco tempo atrás, vocês não estavam sabendo sobre o que era, tá? Então é uma coisa inesperada. Ok, vocês já sabiam que tinha live sexta-feira. Normalmente as pessoas me perguntam, às 4 da tarde, Nária, o que vai ser a live hoje à noite? Eu olho para elas e digo, ainda não sei. Elas ficam me olhando assim, ué, tu não te planeja, tu não te organiza? Sim, eu me planejo, me organizo, mas precisa ter a interferência do inesperado para que seja o melhor para todos os envolvidos. É sempre isso que eu tenho em mente. Ok, hoje tem uma nova live e o que vai ser, né? Qual vai ser o tema, qual vai ser o assunto que seja bom para mim e para todas as partes envolvidas, tá? Mas quando a gente está nessa questão do se eu não conhecer os aspectos completamente, se eu não tiver a visão do todo, vai ser impossível prosseguir. Então, isso é um decreto de felicidade vinculada. Eu só sigo na vida, eu só me vejo integralmente, eu só entro na vida de cabeça se eu souber todos os detalhes, todos os medos, todas as formas, todas as questões, né? Todos os comportamentos das pessoas. Eu estava falando isso para um grupo essa semana. Nada vai ser nunca perfeito. Okay? Nada vai ser nunca perfeito, porque essa é a única certeza que as coisas, elas são inconstantes, elas são mutáveis, ok? E que a segurança não é fora, a segurança é dentro. O apoio que a gente se dá é uma forma de ficar do nosso lado, isso é que é segurança, ok? Então, não adianta ficar olhando só para as decepções. E uma coisa que acaba acontecendo é que os pais da gente, claro que viveram muitas decepções, eram outras épocas, outros tipos de pessoas, outro acesso à informação, tá? Que não é igual ao que a gente tem hoje. Hoje informação não falta, ok? Tem abundância, em overdose de informação, tá? E se a gente... É um universo para a gente se perder também, né? Mas na época dos nossos pais, que são a geração mais próxima a nós, né? Sem falar de avós e bisavós, nem de tataravós, porque eu não tenho nenhum registro sobre tataravós. Eu tenho registros até bisavós. Isso, até parte dos bisavós, ok? Mas com toda essa árvore genealógica, né, junto com a gente, que passou por um monte de eventos em que não o assunto integral, como as pessoas estavam querendo agir nas entrelinhas, o que elas tinham em mente quando elas se aproximaram deles, né, quando essas pessoas ardilosas, essas pessoas vamos dizer assim, entre parênteses, mal intencionadas, né, se aproximaram desses nossos entes queridos e o registro que ficou, né, eu tenho uma série de parentes que passaram por processos assim catastróficos, de pai tirando bens de filha, né? Que não é só ficar com os bens, mas é a traição, é não perceber, não antever o perigo e assinar um papel em branco, por exemplo, né? As questões de uma pessoa que se demonstra ser amiga e, na verdade, ela está querendo tirar o parceiro da outra. Então, eu tenho tudo isso na minha bagagem familiar aí, que eu já fiz muita EFT, né? E essa que queria, né, tirar o parceiro da outra parente minha, era uma pessoa, assim, super amiga, super amistosa, super próxima, ela conseguiu ficar na intimidade, e aí quando ela deu um presente com a má intenção, e a pessoa ficou doente a partir dali e veio a morrer, tá? Então, primeiro teve uma lesão grave no joelho, teve que amputar parte da perna, depois veio a morrer. Então, assim, todos esses registros que não é seguro e de encontro ao que desconhece, porque
tem pessoas que não são do bem. Na verdade, não são do bem, elas usam atitudes que não são saudáveis, né? Elas fazem escolhas pelo não saudável, pelo inescrupuloso, elas fazem escolhas pelo sórdido, né? Por ter atitudes totalmente desprezíveis e desonestas. Então, isso faz com que as pessoas não queiram ter novas experiências dessa maneira, desta ordem, porque isso gera muita dor, ok? E aí gera a química no corpo, que gera uma mudança do DNA, e filhos, netos, bisnetos e tataranetos ainda podem ter esse código aparecendo em 4 gerações. Então, o que acontece? A importância de lembrar, de tentar perceber como o corpo registrou isso através das imagens e fazer muito EFT para isso. Hoje eu vou fazer uma técnica de EFT que ajuda a perceber a si, nos bloqueios que criou, quanto a se ver intimamente, se ver integralmente e vincular atitudes, ações, a somente quando se vê de forma integral. Tá? Mas tudo isso é relacionado ao que veio antes, nas gerações anteriores. Ficou registrado no sistema nervoso que ser inocente, não ver os outros, não ter a visão além do alcance, não antever o perigo, é algo perigoso. Então, a pessoa se fecha, no seu DNA também fica codificado que é importante ter o medo ativo, os sistemas de defesa ativos o tempo todo, para essas circunstâncias que não tem controle. Tudo bem, não recebe pior, mas também não recebe melhor. Porque a vida é um conjunto de inesperados, não é verdade? O que tem de inesperado na vida? O ar que entra no pulmão, já começa por aí. O que mais tem de inesperado? Amigos que a gente vem a fazer, informações que a gente vem a acessar, tá? Dons, insights, novidades, tá? Tudo isso é inesperado, tudo isso veio e tá por aí e a gente ainda com a mente não consegue acessar, mas tá aí, tá frutífero, tá brotando de tudo que é lugar. E se a gente está nessa condição de defesa, tá? Nessa condição de repulsa à falta de visão plena das coisas, tá? Porque o inesperado, o incerto, é a única certeza real. Então, aí fica registrado, tá? Que não é possível nem se ver, que dirá ver os outros. Não é possível seguir, não é possível se aprofundar, porque não consegue se ver. Tá? E, na verdade, é justamente o contrário. Para a gente não conseguir se ver, é que a gente tem todo um universo para explorar. É como a criança na véspera do Natal, aquele monte de pacote presente, ou só um pacote presente que nem era para nós na nossa infância, mas era algo a explorar, algo novo, inédito, incrível e bom, e agradável, e delicioso, ok? E aconchegante, tá? E tudo isso, a importância da gente perceber que, mesmo que a gente tenha feito decretos negativos de lealdade à tribo, para poder comprovar que nossos pais tinham razão, que as pessoas se aproximam e depois mudam de cara, que as pessoas se aproximam com más intenções, tá? Que as pessoas têm intenções ruins já pré-planejadas e por isso elas se aproximam. E é terrível não se perceber essa pré-intenção maldosa do outro, tá? A gente acaba, na vida adolescente e adulta,
para manter esse decreto de lealdade à tribo, encontrando maneiras de atrair situações que possam demonstrar que o que os pais da gente pensavam está correto. Está correto, tá certo, olha só o que me aconteceu. Aquela pessoa tinha uma cara e depois mostrou outra. Olha só como meus pais tinham razão em não confiar nos outros, ou não se abrir para os outros, ou não se deixar explorar pelos outros, não deixar ter intimidade com o outro. E em função disso, olha só o que está me acontecendo, olha só a confirmação de toda essa história, das desventuras em série dos meus pais. Então, primeiro por decreto negativo de lealdade à tribo, ok? E também pelo decreto negativo de gratidão, por ser tão grato aos pais, é impossível mudar a maneira de ver o mundo, né? E isso tudo a gente pode fazer EFT, que a gente pode ser amado pelos pais, a gente pode amar os pais, mesmo tendo visões diferentes, porque essa é a natureza. Podemos ser diferentes e amar pelas diferenças. Tá? Encontrar um encantamento no diferente. Ok? Então, a importância da gente desvincular a necessidade de replicar erros, desventuras, desgostos, para poder estar no grupo, né? Para demonstrar gratidão e fazer se sentir pertencente a um grupo. Então, a importância de quebrar isso. E sair também do decreto negativo de felicidade vinculada, porque é uma consequência desse, né? Porque se eu só vou me abrir quando eu perceber a integralidade das pessoas e da história, então eu não vou para lugar nenhum. Eu não consigo nem me perceber. E a última questão aí fica: eu não vou me perceber, me ver, me sentir, se eu não souber todos os meus dons. É impossível, ok? A gente vem uma existência inteira para explorar os nossos dons, as nossas potencialidades, as nossas capacidades, tá? As nossas formas de agir e reagir, ok? Então, é mais gostoso, é mais saudável, menos dolorido, ok? Porque a dor só existe porque existe uma resistência acoplada, né? O sofrimento só existe com a resistência acoplada. Quando baixa a resistência, o sofrimento também cede, porque não precisa mais daquele sinal. Mas o mais importante de tudo isso é ver o mundo como se fosse um grande presente. E parte desse presente está dentro das nossas ferramentas de nascença. Então, depois de fazer a EFT, para a grande lista de desventuras em série dos nossos pais, ou guardadores, ou pessoas que a gente admira, né? Ou até celebridades. Uma vez nós estávamos falando, em 2010 ainda, eu estava num grupo que eu organizava o grupo e trazia as propostas, e a gente estava falando da questão do dinheiro, né? E aí uma disse assim, pô, tu vê, né? As pessoas ganham dinheiro e os outros vêm e usurpam, eles tentam tirar, dão um jeito de dar o golpe, né? E aí eu citei para a pessoa, tá, vamos falar, ok, esse jogador de futebol passou por isso é um fato, mas vamos falar do outro jogador que é super, até hoje é super famoso e tem um monte de dinheiro. Qual é a diferença entre os dois? Um é condutor da sua própria existência, o outro ficou e se entregou às solicitações da vida. Se alguém chega e diz assim, me dá isso, eu tenho a escolha de dizer, sempre existe. E nessa hora, eu lembro que a pessoa que estava participando comigo no grupo disse assim, puxa vida, eu nunca tinha pensado para esse ponto. Tem o cara que ele foi usurpado, mas na verdade, então, ele se deixou usurpar. De alguma maneira, sim. Eu respondi para ela. E dali, especialmente esta pessoa que tinha uma visão que o dinheiro, né, e usurpação andavam juntos, ali ela rompeu
o decreto, né? Ela rompeu essa vinculação, essa crença que essas duas coisas eram vinculadas, e a partir dali, ela, em poucos meses, dobrou o salário dela, apareceu uma oportunidade para ela ganhar mais, fazendo exatamente a mesma quantidade de trabalho, tá? E ela teve um incremento no salário dela, assim, enorme, mesmo trabalhando no mesmo lugar, sem mudar de cargo. Então, assim, é importante a gente desvincular esses mitos sobre a vida, né? Que as coisas são sempre assim, ou nunca são assim, ou elas são impostas assim, né? Dessa maneira. E também romper com esses decretos negativos que fazem com que as situações sejam repelidas. Então, se você repele o desconhecido em si, você repele o desconhecido nos outros, ok, você não se machuca, mas também não consegue acessar nada de novo, porque o novo é desconhecido, é sinônimo de desconhecido. Então, agora eu quero fazer uma sequência de EFT para a gente encerrar. Antes de fazer a sequência de EFT, eu vou dar uma rica noite, o pessoal chegou depois. Coisa boa, um monte de gente que chegou depois. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Calma aí, aqui. Ai, que legal. Um monte de gente chegou depois. Nilza Recanoite, Lúcia Recanoite, Rosimara Recanoite, Síria, Maria Elizabeth, Margarida Querida, Santo Denair, Jonildes, olha só, Érica, Márcia Manuela, Meli, Maria de Fátima, o Platão, Marcelo, Stephanie, Sema, Patrícia, Índios, Comar, Nauraci, Rosa, sejam todos bem-vindos, uma rica noite a todos, que o fim de semana de vocês seja maravilhoso, cheio de coisas inesperadas. E agora, vamos fazer EFT, ok? Então, respira fundo e solta. Eu quero que você feche os olhos, que vocês fechem os olhos. E se fosse possível se imaginar na frente do espelho com suas facetas desconhecidas. Como seriam essas facetas? Você teria medo dessas facetas? Essas facetas não seriam claras para você? Estariam por trás de uma névoa? Você teria dúvidas sobre as suas facetas ocultas? E se ainda tivesse uma pessoa importante lhe vendo e percebendo muito melhor do que você se percebe? Uma pessoa importante que pode ser um ator famoso, que pode ser um amigo seu que lhe quer muito bem ou não, tá? Uma pessoa próxima ou distante. E essa pessoa lhe vendo muito mais do que você se percebe. Como é se ver nesse espelho com as suas facetas desconhecidas e ocultas? É uma boa imagem de si? A reação dessa pessoa que também lhe observa é uma reação confortável? Ou é uma reação desagradável, que lhe traz mais insegurança, mais vergonha, lhe faz se sentir mais inseguro? A Stephanie está comentando, eu fico repugnada em pensar que eu tenho uma face oculta, que eu tenho uma faceta oculta, que eu tenho algo escondido, que eu parece que eu não sou de confiança, né? É inseguro olhar para mim. Uma coisa sombria. Tem algumas pessoas que enxergam um animal numa jaula. Tem outras que enxergam uma penumbra e um olhar assim, ardiloso, um olhar inescrupuloso, um olhar enigmático.
através de uma fenda. Sendo observado por si mesmo, uma coisa assustadora. Respira fundo e solta. Ponto de karatê. Repitam depois de mim. Mesmo que eu me olhe nessa imagem repugnante no espelho, que é desconhecida de mim mesma, eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que para mim seja extremamente difícil me apreciar, com esse lado sombrio e inexplorado, eu escolho me dar uma chance de me ver com outros olhos. Mesmo que tenha alguém que também me aprecia nessa imagem, fica difícil se sentir seguro, sendo visto com esse lado obscuro. Eu escolho olhar essa imagem com outros olhos. Toda a cabeça. Essa imagem que representa o medo do inesperado em mim. Essa imagem que representa o medo do incerto em mim. Essa imagem que demonstra insegurança em mim. Esse lado inexplorado que parece sombrio. Esse lado meu oculto até de mim. Difícil me olhar com essa sombra. Difícil me perceber e me sentir bem. Essa imagem de mim inexplorada é difícil. Essa imagem de mim que me dá medo até. Como o outro pode me ver assim? Dá vontade de sair correndo, me esconder, não me ver. A insegurança que a falta de conhecimento de mim me dá. Esse medo de mim, do que ainda não sei que sou. E outros vendo. Muito desconfortável. Parece até um lado sinistro de mim. Obscuro. Perigoso. Todo esse perigo em mim que às vezes eu quero distância. Todo esse perigo em mim que é inaceitável que outros vejam. Não é seguro estar em mim. Não é seguro estar perto de mim. Não é seguro me olhar nos olhos e perceber que eu sou desconhecido para mim mesmo. Essa insegurança em mim que eu começo a soltar. Esse medo de mim mesmo por não ser totalmente explorado, por não ser totalmente percebido. Que eu começo a soltar. Eu começo a me abrir para um pequeno passo em direção à criança que ama o novo, que vem no presente de Natal. Tudo que talvez esteja codificado como desagradável em mim,
que eu não percebo integralmente, eu escolho soltar e me deixar seguir e me permitir avançar e me permitir prosperar, me sentindo bem cada dia mais ao meu lado, desvinculando a minha necessidade de me conhecer plenamente para seguir. Desvinculando a necessidade de me ver integralmente para me amar. Porque no novo tem muito mais. Nos dons inexplorados existe muito mais. Nas novas ideias é possível se abrir para elas, porque através do novo, do inexplorado, é que pode se acessar mais. Acessar o novo passa a ser uma aventura. Como se eu estivesse brincando de Indiana Jones, explorando a Arca do Tesouro. E toda a emoção que vem com isso. De bom, agradável e feliz. Tudo isso para o meu mais alto bem e tudo que sou. Respira fundo e solta. Depois dessa maravilhosa sequência de EFT, eu quero desejar para vocês um rico final de semana inesperado, cheio de bons momentos, de grandes descobertas do seu próprio potencial, das pazes consigo, do apoio a si, do amor incondicional a tudo que você é. Uma rica noite e até segunda, 8h30 da noite, na próxima live. Tchau!